relacionamento com os pais, Felipe. Gostaria que você colocasse e já fizesse essa introdução. Felipe, pessoas que moram com os pais, e vamos estender isso para os parentes também. Eu coloquei isso, inclusive, na nossa reunião, o seguinte: as pessoas confundem o quinto mandamento com fazer tudo que o pai e a mãe requer, inclusive desobedecer ao Eterno. Mas, irmão, poxa, eu moro com os meus pais. Poxa, irmão, como é que eu vou fazer? Olha, puxa vida, minha mãe faz uma comida impura lá, me força a comer a comida. A minha mãe não me deixa colocar uma mezuzá. Tá, você vai pedir permissão para o teu pai, para tua mãe, para colocar uma mezuzá, inclusive na porta do teu quarto, nem na casa inteira, porque você não pode também fazer isso, porque você mora com os teus pais não têm a mesma imuná, a mesma fé, mas você deve respeitá-los. E o que você pode dizer para nós nesse sentido, baseado na tua experiência em si? Honrar o pai e a mãe, quinto mandamento, para que os seus dias sejam longevos na terra, na face da terra. Quantos bandidos morrem cedo? Estou pegando o caso de bandido, tá? Criminosos. Ou filhos rebeldes morrem cedo na bebida, nos acidentes de carro. Olha quantos acidentes de carro que acontecem, hein? Morreu fulano, era tão jovem. Poxa, mas às vezes ele tinha lá uma vida ruim com o seu pai e com a sua mãe. Agora, até que ponto, Felipe, as pessoas vão obedecer ao Eterno e obedecer aos pais? Os pais podem impor limites na emuná e na devoção e no cumprimento de mitzvot dos filhos que estão fazendo teshuvá, e principalmente quando esses moram no mesmo lar? Bom, é uma parte bem interessante essa questão de filho. Eu entendo um pouco sobre essa questão, né? Porque sou pai, né? E também sou filho. E também a oportunidade que Deus tem nos dado de estar aconselhando pessoas. Então a gente ouve muito testemunho, muito conflito. E também aquilo que a palavra do Eterno tem nos dito. E não tem como, eu sempre digo lá no canal, nós não negociamos. A verdade tem que ser falada. Se vai doer, não me importo. Se vai me machucar, é a verdade. Enfim, eu vejo um Yeshua que deveria ser seguido como exemplo pela liderança que se diz seguir a ele. Mas eu vejo, às vezes, existe aquela politicagem, né? O politicamente correto. A pessoa quer dar um jeitinho naquilo que não dá. Ou é ou não é. E eu sou assim. É certo, é certo. Não é, não é. Não tem como eu tentar trazer um meio termo. É ou não é? Yeshua falou, sim, sim, não, não. Passou disso, é procedência maligna. Olha, eu falei de Eli, que não trouxe, não soube lidar com seus filhos. Estamos numa geração de dificuldade nessa área. Filhos não querem se submeter, é uma profecia até do Shaul Hachalia. Nos últimos dias, os filhos seriam o quê? Desobedientes aos pais, tá? Mas aqui no caso de Eli, ele tinha autoridade para punir, para prender e para tomar até atitudes mais graves, né? Ele podia até sentenciar à morte os próprios filhos. Ele tinha autoridade de Deus para isso. É bem interessante que Deus exigiu isso dele, que ele tivesse pulso firme. Temos que ter. Mas um ponto, eu me lembro de Corá. Corá, a própria tradição diz, existe uma possibilidade dos filhos de Corá não ter morrido na rebelião de Corá. E para entender, no caso Eli não puniu os filhos e pereceu com os filhos. No caso dos filhos de Corá, eles não concordaram com a rebelião do seu pai. E é interessante essa questão, por quê? Porque os filhos de Corá, entre obedecer o pai ou seguir uma linha de raciocínio errada, eles preferiram ficar do lado do Eterno. O que acontece? Honrar. A palavra, nós temos primeiro entender a expressão. Paulo diz assim, honrai as viúvas que realmente são viúvas. O que é honrar? Honrar, eu posso usar o patriarca Abraão. Abraão,
ele vivia num país idólatra, de uma família idólatra, mas decidiu ser monoteísta. Ele não desamparou o pai na velhice, ele não desamparou o pai. Esteve com o pai dele, cuidou do pai dele, mas não aceitava os ídolos e o estilo de fé do pai. Eu posso ter o meu pai, honrar a ele, discordar dele, da fé dele, mas me manter fiel ao meu Deus. Eu não tenho que obedecer quando se trata em desobedecer a Deus. Não. Nenhum filho deve desobedecer a Deus para obedecer pai. Primeiro se obedece ao Eterno. Agora, honrar, eu vejo que envolve o quê? O cuidado que o filho tem que ter com o pai, o ser aquele... da mesma forma que o pai carregou uma criança no colo, vai chegar um momento que o filho vai carregar o pai no colo. E essa obrigação é mandamento com promessa. Agora, não está querendo dizer que você tem que obedecer o seu pai para errar, para praticar transgressão da lei. E, na verdade, quando for para desobedecer a Deus, você tem que se opor. E aqui existe o conflito maior dentro do lar. Porque quando você quer obedecer a Deus e o pai é de outra fé, e aqui entra a questão. E inúmeras pessoas vêm pedir conselho. Poxa, eu vivo na casa do meu pai, eu sou de outro caminho, estamos em conflito. E eu sempre falo, olha, você está na casa do teu pai, você tem que obedecer horário se o seu pai impor, você tem que ajudar com as finanças, você tem que obedecer nessa questão. Agora, o Deus que você serve é uma opção tua. A tua fé é uma opção tua. Seu pai não vai querer te mandar nesse requisito e você, nesse caso, não tem que obedecer. Agora, você tem que apoiar, tiver que levar no hospital, tiver que estar cuidando dele, é obrigação. Sabe o que acontece? Nós estamos num tempo que eu já vi muitos casos de filhos colocarem os pais no asilo. Histórias a gente vê filhos cristãos e que falam de Deus, mas não entendem a sua real obrigação. Eu tenho uma experiência com Deus que me chamou muita atenção. Eu nunca tive um bom relacionamento na minha infância com a minha mãe. Nunca tive por quê? Por causa das minhas próprias origens. Mas quando chegou um tempo, eu fui pedir perdão à minha mãe, no começo da live eu falei, mas um dia o Eterno me deu uma visão e falou comigo numa visão. O Eterno disse para mim assim, com essas palavras que eu vou repetir: não desampare sua mãe. O Senhor falou assim para mim. E o Senhor colocou a seguinte questão: se não, você não herdará o mundo vindouro. Duas vezes já que o Eterno falou de transgressão, de dois tipos de transgressão que levam à condenação eterna. Isso, experiência minha, foi algo que aconteceu comigo. Uma, numa questão de casamento mesmo, em relação íntima entre casais. Tem pessoas que acham, tem pastores que dizem que você pode fazer de tudo. Mentira. Isso é voz de Satanás, irmão. Não pode fazer de tudo, não. E uma das questões, Deus falou também da mesma forma. Quando se tratou também de relacionamento conjugal, Deus falou também que aquela transgressão levava à perca do mundo vindouro. E quando chegou a questão de desonrar pai e mãe, o Senhor também falou para mim. E aquilo me chamou muita atenção, porque independente que se minha mãe não foi a mãe que eu sonhava, ou eu queria ter, ou não foi de acordo com as minhas perspectivas, porque os filhos sempre querem ser vitimizados, né? Eu sempre fui vítima. Mas a questão foi a mãe que Deus me deu. Foi por aquele útero que eu vim. E a obrigação de honrá-la não foi o homem que me deu, foi o Eterno. Então eu tenho que honrar ela, e eu tenho que fazer de tudo, ainda que ela não seja a mãe dos meus sonhos. Ela pode não gostar de mim, ela pode falar mal de mim, se isso acontecesse, é claro. E se acontece, não sei. Mas se caso ela faça isso é com ela e o Eterno. Eu tenho que fazer minha parte, eu tenho que ser um filho que honre, que faça o meu papel como filho, e eu tenho que fazer ainda que minha mãe
não seja aquilo que eu esperava que ela fosse. Então, eu vejo que às vezes existe tantos conflitos dentro do lar. Eu já vi filhos xingarem pais, eu já vi filhos amaldiçoando pais, eu já vi pais amaldiçoando filhos, já vi histórias absurdas. E as pessoas não param para pensar que quando você amaldiçoa uma mãe, você está quebrando a mitzvah. E você pode estar perdendo a promessa condicional. Porque existe bênçãos de Deus que são condicionais à sua postura. Não adianta você, me arrependi, mas você já pecou. Davi, uma vez que adulterou, a Bíblia diz, nunca mais a espada se apartará da tua casa. Foi um erro e ele pagou. Então não pense que suas palavras são qualquer palavras. Yeshua disse assim, de todas as palavras frívolas que os homens disserem, delas darão contas no dia do juízo. Então, cuidado com sua língua quando você vai falar do seu pai, da sua mãe, por mais, entre aspas, difíceis que eles foram, ou que são, respeite, obedeça naquilo que se deve, não... Você só não vai obedecer quando for para transgredir. No caso que o Moré colocou, peça permissão, seja humilde, ó pai. Eu estou seguindo um caminho aqui, mas eu não vou atrapalhar a vida do senhor, não, da senhora, não. Vai ser só no meu quarto. Eu vou fazer. Se vocês não quiserem que seja público na família, eu fico no meu cantinho. Tenha diálogo, converse. Sabe? O problema todo é que às vezes os filhos, eles se acham. Eu não sei que tem uns garnizezinhos aí com o nariz empinado que fala de qualquer maneira com os pais, sabe? Não sabem. Hoje não tem aquela benção pai, não tem aquela questão de respeito como antigamente. Estamos numa geração, o Moré Fábio Pires, muito, muito difícil, que para mim é uma das últimas, se não for a última. Uma geração de filhos que não sabe o lugar deles. Os pais, se não sabem o lugar deles, deveriam saber. E os filhos, muito mais. E aí vem a questão, meu pai foi ruim para mim. Na velhice, vou ter que cuidar dele? Vai. É ordem divina. Se teu pai não foi um bom pai para você na sua juventude, é com ele o eterno. Você vai ter que ser um filho que honre. Não importa o que seu pai fez no passado. Mas isso é com o eterno. Se ele não for um bom pai, você tem que ser um bom filho. Sabe qual é o problema das pessoas hoje? Que as pessoas sempre querem igualdade nesse sentido. Ele fez para mim, eu também vou fazer. Por que eu tenho que perdoar? Porque você que está na Techuvá, ora. Não é você que quer o mundo vindouro? Como que você espera de alguém o pedido de perdão, a conversão, se ele está longe de Deus e você que está perto do eterno? Então a diferença tem que começar contigo. Pode ser que em algum momento essa pessoa se converta, em algum momento ela vai fazer o que você está fazendo agora. Mas se hoje você é luz, você está aqui para iluminar. Você não vai querer que o outro te peça perdão se a outra pessoa está nas trevas e você está na luz. A diferença começa por mim. Por isso que eu fui pedir perdão. Por isso que eu fui até ela. Por isso que Deus falou para mim. Por isso que eu faço as coisas. Por quê? Se eu estou em Techuvá, eu estou em transformação. E, infelizmente, não, é ele que errou comigo. O que a Bíblia diz? O que Yeshua ensinou quando você for dar oferta? Se você chegar no altar e lembrar que teu irmão tem algo contigo, deixa a oferta ali no altar e vai se reconciliar com teu irmão. Depois dê a oferta. Quanto mais para um pai. E as pessoas hoje acham que salvação é você estar bem no meio religioso, no meio daquele quadrado que eu digo, que agora eles querem, o Moré, achar que Deus está preso dentro de uma gaiola chamado templo. Deus não está dentro de uma gaiola, dentro de uma caixa de fósforo. Dentro de Deus vivemos e existimos, diz Shaul Rochalia. Então, na verdade, não é o que eu sou dentro da sinagoga que me faz um salvo ou que de fato sou um convertido, mas sim o que sou nas minhas ações de todos os dias. O meu ser, o que eu pratico desde que eu levanto. O problema todo, o que Yeshua mais criticou quando ele esteve aqui é a hipocrisia. Qual é a hipocrisia? Aquilo que você é só na igreja, só na sinagoga, mas fora da sinagoga, você chuta o pé da barraca, você é outra pessoa. Esse é o problema. O que eu sou aqui, eu tenho que ser aí.
eu tenho que ser autêntico, a autenticidade é o que está faltando. Então, filhos, o meu conselho para vocês, obedeçam, porque nós estamos num tempo de pais estarem abandonados no asilo. Pais tendo 2, 3, 4 filhos. Talvez vocês nunca pesquisaram. Vai no asilo. Já ouvi reportagens de pais abandonados no asilo e os filhos curtindo a vida. Sabe por quê, ô Moré? Porque idoso, eu cuido de idoso, eu cuido do meu sogro. Meu sogro é acamado. E eu sei que cuidar de idoso não é fácil. E muitos filhos, por causa da esposa, às vezes, não vai querer levar o pai para casa dele. Mas, meu filho, é o teu pai, você que tem que fazer, não é o asilo. Então eu já vi, sabe, o que acontece? O camarada casa, não é a autoridade do lar, então ele não manda nem nele, é a mulher que manda nele. Como que ele vai cuidar do pai dele? Veja, o Moré, que a deformação está em todas as áreas da família. Por isso que está esse conflito. Como que eu vou trazer meu pai para morar comigo? Minha esposa não quer, vai atrapalhar a família, vai atrapalhar a casa. Então, o melhor lugar é no asilo. Só que aí, para obedecer a tua esposa, você está desonrando a mitzvah, que vai te condenar. Não adianta falar aceitei Jesus como Salvador, Yeshua, Yalcha, não importa o nome. Não adianta você dizer, Deus mora no meu coração, mas está desonrando o teu pai. Se você está desonrando o teu pai, você está, então, sentenciando o seu destino. Eu vejo que esse assunto é sério, não é um assunto fácil de falar, justamente porque eu lido com famílias sempre, conflitos são enormes. É muito complicado, se o teu filho não te ouvir, ele vai pagar um preço, mas você, pai, não vai levar o sangue desta pessoa. O profeta Ezequiel traz uma palavra categórica e termino aqui. Diz assim, se tu disser ao pecador e corrigir e falar o que eu te mandar, o sangue desta pessoa tu não pagará. Mas se tu não avisares, tu pagarás o sangue desta pessoa caso ela morra em seu pecado. E o próximo pode ser teu filho, pode ser tua mãe. Há conflitos, porque você quer ensinar o que para o seu filho? Eu quero... O que eu como um pai quero para minha filha? O que eu quero para mim? Eu quero que ela seja abençoada pelo Eterno. Mas agora, para você ser abençoado pelo Eterno, tem que seguir Deuteronômio 28. Se atentamente ouvires a voz do teu Elohim e guardares os seus mandamentos, bendito será. Então eu tenho que ensinar o meu filho que ele tem que cumprir. E nessa sociedade de hoje, como que é? Teve uma pessoa que disse, criar filho assim não existe mais. Não existe para você que não manda na sua casa. Para você que não segue a lei de Deus, para você que segue o mundo. Agora, para homens realmente que sabem o que é liderança, nunca bati na minha filha. Nunca. Sabe? Então, graças a Deus, não tem uma cicatriz no corpo. Aonde ela ia, eu ia atrás. Sempre, o meu trabalho era para cuidar dela. E na hora de disciplinar, se eu sempre... sustentei, fiz de tudo por ela, o ensino tem que vir de mim. Não é o MEC que vai dar o ensino para ela. Não, sabe, a gente, por exemplo, ela ia para a escola e queria ensinar Saci Pererê para ela. A Rosângela ia lá e falou, não, minha filha não vai desenhar isso não. Mas é Flocone, não, mas eu não vai ensinar mentira para minha filha, Papai Noel é mentira. Ela sempre soube desde criança, mentira, 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 isso é paganismo, não existe ovo de Páscoa nessa época aí, tem pessoas da Teixuva vendendo ovo de Páscoa. Então, meu filho, vê essa Teixuva aí que você tá fazendo aí, hein? Logo na sequência de Efésios, dentro da Brit Hadashah, nós temos filhos, capítulo 6. O que vocês devem fazer em união ao Senhor é obedecer aos seus pais, porque isto é correto. Honre seu pai e a sua mãe. Quinto mandamento. Este é o primeiro mandamento que incorpora uma promessa, para que você vá bem e possa viver bastante na terra. Ora, isso está marcado na Torá. E o evangélico se apercebe disso. E respeita isso, digo. O evangélico reconhece esta fala de Shaul HaShaliach. Mas, nós temos depois, pais, não irritem seus filhos, nem façam deles pessoas ressentidas. Em vez disso,
Eduquem-nos com o tipo de disciplina e instrução proveniente de Adonai. Tudo aquilo que o Felipe comentou. Escravos, obedeçam aos seus senhores humanos com o mesmo temor, tremor e sinceridade de coração com que obedecem a Mashiach. 6, verso 6, não obedeçam apenas para ganhar-lhes o favor, isto é, não obedeçam apenas por interesse, servindo apenas enquanto eles os observam, isto é, fazer aquilo que nós fazemos na nossa vida privada da melhor maneira possível, sermos aquilo que nós falamos e dentro da nossa vida privada também. Esse é o grande desafio que nós temos, tá, irmãos? Todos nós temos esse desafio. E aqui ninguém quer dizer que nós não estamos sujeitos a erros. Eu falo pela segunda vez. Todos nós estamos sujeitos a erros aqui, tá, irmãos? Vocês podem ficar tranquilos. Erros temos aos montes. Aqui nós não estamos nos colocando de maneira nenhuma, inclusive, tanto eu quanto o Felipe, acima dos irmãos que estão aqui no chat. Poderia ser vários irmãos com grande conhecimento que podem livremente abrir um canal no YouTube, por exemplo, e fazer as suas prédicas. E Baruch Hashem, por isso, que sejam abençoados da mesma maneira. Sirvam, porém, como escravos de Mashiach, fazendo de todo o coração o que o Eterno deseja. Trabalhem espontaneamente como escravos, como pessoas que não servem apenas a seres humanos, mas a Adonai, porque naquela época existia o quê? O escravo, tipicamente colocado dentro da penúltima paraxá, inclusive, que nós vimos. Lembre-se de que quem faz uma boa obra, quer ser escravo, quer ser livre, será recompensado por Adonai. Verso 9, senhores, tratem seus escravos da mesma forma, não os ameacem. Lembrem-se de que vocês e eles têm no céu o mesmo Adon, e ele não tem favoritos. Opa, se existe então um mandamento para os filhos obedecer aos pais, pais, não irritem vossos filhos. Esse é o grande ponto. Então aplicamos aí o mesmo ponto no tratamento dos maridos para com as suas esposas, das esposas para com os maridos, como nós falamos agora, e dos pais para com os filhos. Instruir os filhos. É isso que nós precisamos fazer. Então nós devemos ter a consciência de instruir da melhor forma nossos filhos. E quando o filho não quer ser instruído? Né? E quando o filho se rebela contra a instrução? O que compete a nós a fazer? Talvez seja o anseio de algumas pessoas que estejam no chat. Ore pelo seu filho. Ore pela sua filha. Estabeleça um plano de entrega ao Eterno, jejum, oração, o que for. Jejum, irmãos, não é coisa de cristianismo, tá? Jejum partiu dos israelitas, homens fiéis. O cristianismo, como eu costumo dizer, não inventou absolutamente nada. O cristianismo é uma cópia. Fazer metanoia não é o mesmo que fazer techuvá. Ter a mente de Cristo é ter a mente do cristianismo, é isso que o cristianismo quer dizer. Porque se o cristão fosse ter a mente de Yeshua, em fazer a metanoia, uma das primeiras coisas que ele ia pensar é que aquele rabino judeu que ele serve guardou o Shabat, então ele ia guardar o Shabat. Essa é a posição que eu defendo. E de que a mentalidade hebraica deve permanecer e deve prevalecer. Então, se nós temos esse tipo de pensamento, se nós dizemos, né, que nós temos esse pensamento, façamos jus a isso. Esforça-te. O Eterno pede para que nós nos esforcemos. Até o final das nossas vidas nós vamos cometer erros, irmãos. Mas que esses erros sejam minimizados. A nossa diferença para os pecadores, para os ímpios, é que eles são pecadores contumazes. Nós não. Nós temos pecados, mas não somos contumazes, não pecamos frequentemente. Shaul Hachalia falava sobre isso. Então nós não somos obrigados, porque nós amamos os nossos pais, a fazer aquilo que desagrada ao Eterno. E os pais também não têm o direito de serem vitimistas, de querer influenciar os vossos filhos para que descumpram mandamentos. A minha mãe também é cristã. E eu respeito a minha mãe. E assim como o Felipe colocou, eu me encontro na mesma base que ele. Eu cansei de falar certas coisas para minha mãe, irmãos. Já há pontos que eu não falo mais para ela. Ela já foi avisada. Ela já sabe. Então, através da nossa experiência, através dos nossos erros, dos nossos acertos,
O aconselhamento parte de uma pessoa que também possui erros que precisa ser aconselhado. Quando eu passo aconselhamento para uma pessoa, eu também preciso ser aconselhado em outras áreas da minha vida, irmãos. Somos todos necessitados. Eu, Felipe, todos vós que estáis aí, nessa parte do chat. Porque a nossa Teshuvá, ela é um bloco só. Ela é vista pelo Eterno de uma única maneira. E é isso que o Eterno está colocando para Shaul HaShaliach nesse tema. Que o Eterno vê a todos de uma maneira igual, de uma maneira homogênea, o que nós falamos no início da live. Então ninguém pode nos dar a imposição de descumprir mandamentos. Você amar não significa fazer a vontade porque você ama. Agora, amar ao Eterno, sim, é cumprir o seu mandamento, porque Yeshua disse, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Como eu falei recentemente, Yeshua não disse, se me amais, lhe darei um carro novo, ou posses, ou uma posição dentro da sociedade, ou eu vou te dar o casamento dos teus sonhos, ou eu vou te dar reconhecimento, fama e poder. O Yeshua diz, se me amais, se você verdadeiramente me ama, guarda os meus mandamentos. Então, é esse o compromisso que nós temos, irmãos. Os nossos filhos precisam de nós. Os nossos pais também precisam de nós. Agora, existe um limite. E nós temos que saber respeitar o limite das pessoas que não querem, inclusive, fazer mais nas suas vidas para o Eterno. Ora, só que elas não quererem fazer mais nas suas vidas para o Eterno, não pode referenciar e não pode colocar a prerrogativa de nós não podermos fazer mais também.